Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário em todos os livros da Bíblia. Estamos no livro de Números, capítulo de número 13. Números capítulo 13 é onde vão mandar 12 espias à terra de Canaã. O Números capítulo 12, nós temos Miriam e Arão, que questionaram a autoridade de Moisés, dizendo, por acaso Deus só fala por Moisés, quase que querendo depor a autoridade de Moisés, depois que ele tomou a mulher cuxita, e Deus mesmo defendeu a Moisés. Moisés era manso, Deus defende, Miriam ficou toda leprosa. Termina o verso 16, o capítulo 12, dizendo que eles chegaram no deserto de Parã. Esse deserto de Parã já é próximo a Cades Barneia. Não é? Então, nós vamos perceber que o povo já está próximo a Cades Barneia, onde eles vão espiar a terra. E diz assim, capítulo 13 de Números: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei eu de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então era para eles pegarem 12 espias, maioral das 12 tribos, e enviar. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram a cabeça dos filhos de Israel. E esses são os nomes da tribo de Ruben, que é a tribo, o filho mais velho de Ruben. Samua, filho de Zacur. Samua foi escolhido como espia. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Note, Oséias, filho de Num, é Josué, não é? Josué, ele é da tribo de Efraim, e Caleb é da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Josofe. E da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Esses são o nome dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Note que Oséias, Moisés é que chama ele de Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que a terra e é o povo que nela habitasse, é forte ou fraco, se pouco ou muito. Era para eles terem uma ideia da terra, do povo que habitava ali. E qual é a terra que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos, tomai do fruto da terra, eles deveriam tomar. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então era o colher daquelas uvas, não era o dia daquelas primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobote, a entrada de Ramate. Eles foram espiar a terra até a entrada de Ramate, ou seja, ao norte. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron, e estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoa, no Egito. Então, vieram até Hebron, né? Esses filhos de Anak, quer dizer, filhos de gigante. Então, Amai, Sesai e Tamai. E depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas,
o que trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos, não é? Então, o cacho de uva que eles tomaram era tão grande que era preciso 2 homens carregar o cacho de uva, não é? Esse é um prato de Israel, quando nós estivemos lá, e esse cacho, então, era tão grande que era preciso 2 homens carregá-lo, o cacho de uvas, e trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos, e chamaram aquele lugar ao Vale de Escol por causa do cacho, Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel, né? Os filhos de Israel cortaram esse grande cacho de uva, e aí eles chamaram aquele lugar Escol, por causa dele. E depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Só para você ter uma ideia aqui do mapa, presta atenção. O povo de Israel saiu do Egito. Eles iam para a terra de Canaã. Deus não os levou pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil era sair aqui, ó, de Ramessés, caminhavam por aqui, subiam, já estavam na terra de Canaã. Deus os levou pelo caminho mais difícil. Nem sempre o caminho de Deus é o mais fácil, foi pelo mais difícil. Atravessaram o mar Vermelho, eles atravessaram o Mar Vermelho, desceram e vieram até o deserto de Zim. Aqui eles acamparam, montaram o tabernáculo, ficaram aqui 1 ano, construíram o tabernáculo. Moisés escreveu o livro de Levítico, deu as ordens, as instruções, sacrificaram no livro de Levítico, celebraram a Páscoa depois de 1 ano que eles tinham saído daqui. Enquanto eles estavam aqui, a presença de Deus com eles no Monte Sinai, estava tudo maravilhoso, tabernáculo, né? Eles até chegar ali murmuraram um pouco, mas depois que eles chegaram até aqui, aqui ficou bom a presença de Deus. Quando eles saíram, aí começou as murmurações de novo, houve um fogo, queimou, Miriam e Arão questionam, chegaram até o deserto de Parã. Aí aqui Moisés vai mandar os espias espiar a terra, eles vão até Hebron, né, vão espiar toda a terra aqui. Eles vão ficar 40 dias. A terra é boa, a terra mana leite e mel. Quando eles voltam, é preciso até 2 homens carregando um cacho de uva, não é? 2 homens. Eu acho que quem carregou esse cacho, apesar de a Bíblia não dizer, deve ter sido Josué e Calebe, porque são os 2 que vão voltar com a notícia positiva. A Bíblia não fala, eu imagino. Os outros só vinham chupando uva e ainda murmuraram, não é? Mas os 2 que trabalharam, creram que o Senhor ia dar a terra, trouxeram. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a ele toda a congregação e mostraram o fruto da terra, né? O número 40 é importante. 40, ele aparece várias vezes na Bíblia, é o número da prova. Eles vão espiar a terra por 40 dias, é importante notar isso, não é? E 40 aparece, por exemplo, quando veio o dilúvio, choveu torrencialmente, produzindo a inundação das águas do dilúvio por 40 dias. Né? Moisés também tinha 40 anos de idade quando ele saiu e matou aquele egípcio. Moisés também ficou 40 anos no deserto antes de Deus o chamar. Moisés também permaneceu 40 dias no monte para receber a lei. Moisés orou também 40 dias em favor de Israel, para reverter o julgamento divino que iria aniquilar a todos. Israel vai passar 40 anos no deserto por causa dos 40 dias que eles peregrinaram, como eles não creram. Os espias espiaram a terra por 40 dias. Saul, Davi e Salomão também reinaram em Israel por 40 anos. Jonas pregou na cidade de Nínive por 40 dias. Elias jejuou 40 dias quando ele era tentado. Ele comeu aquele pão e andou 40 dias até o Horebe. Jesus jejuou 40 dias no deserto, não é?
Jesus também, depois ressurreto, ele também apareceu aos seus discípulos por 40 dias. Dizem alguns que Jesus também esteve no sepulcro por 40 horas antes de ressuscitar, da sexta-feira até o domingo da ressurreição. Então, a tribulação também nos últimos dias durará, não é, um período de 40 dias, os últimos dias da tribulação, os 40 anos, serão de parte disso. O 40, então, é o número da tentação, das provas, números importantes de realização, números, às vezes, que marcam uma geração, toda aquela geração vai morrer, né? O tempo do desenvolvimento dos atos divinos, de sonhos, visões, todos os números têm um significado nas Escrituras, mas especialmente o número 40, não é? Eles tornaram e mostraram o fruto da terra. Quando eles voltaram, depois de espiar, trazendo esse cacho de uva que precisava ser carregado por 2 homens, vão mostrar o fruto da terra a todos os anciões, né, de Israel, a toda a congregação. E contaram e disseram: fomos à terra em que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o fruto da terra, o vide, a escol, né? Que eles chamaram aquele lugar por causa do fruto da terra. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak. Anak era bem alto, gigante, não é? E os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb, conforme eles começaram a dar o reporte, agora Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuemos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb está bem otimista, com bastante confiança, que a terra será deles. Subamos, né? Ele disse, e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Veja que os outros homens vão desanimar. E infamaram a terra que tinham espiado. Infamaram, quer dizer, deram uma fama à terra que tinham espiado. Perante os filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio do qual passamos a espiar a terra, consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Eles focalizaram no tamanho dos homens, em vez de focalizar no tamanho de Deus. Esse é o problema de muita gente, que fica vendo o tamanho do problema, em vez de ver o tamanho do seu Deus. Vimos, são homens de grande estatura, reclamaram da estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, está vendo os filhos de Anak eram gigantes, descendente dos gigantes, e éramos como gafanhotos, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja bem, eles, quando viram aqueles homens grandes, filhos de Anak, eles disseram: esses homens são como gigantes, e nós somos como gafanhotos. Coitados, era assim que eles se viam, não é? E éramos como gafanhotos seus olhos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui eles vão desanimar o povo, esses outros espias. Caleb estava confiante que o Senhor entregaria, mas os 10 espias vão mostrar uma incredulidade, vão murmurar, vão duvidar que eles não podem subir contra o povo, que eles vão perder porque são gigantes, e eles eram como, se sentiam como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Agora a congregação vai murmurar de novo, não é? Eles foram a Cádiz, passaram 40 dias, trouxeram,
boa notícia, só Josué e Caleb não murmurou. Caleb estava otimista para subir, né? Mas os outros 10 espias vão desanimar o povo. Capítulo 14 agora. Então se levantou toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Interessante, não é? O povo chorou, mas não chorou diante de Deus. O povo chorou olhando a sua incapacidade. E todos os filhos de Israel, olha a murmuração, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Nós já temos a murmuração no capítulo 11, nós temos a murmuração de Miriam no capítulo 12 e de Arão contra Moisés. Agora nós temos a murmuração de todo o povo de Israel contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos, morreremos neste deserto. Que coisa, murmuração terrível do povo, agora em Cádiz, contra Moisés, contra Arão. Se morrêssemos no Egito, se morreremos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seríamos melhor voltarmos ao Egito? Agora eles estão aqui, olha, em Cádiz, tá vendo? Já estão pensando em regressar ao Egito. Já 2 anos, foram 1 ano aqui, chegaram aqui de volta, já estão pensando em regressar ao Egito, em vez de voltar à terra. Estão pensando em voltar à escravidão. E diziam uns aos outros: levantemos, olha só, voltarmos ao Egito. Queriam voltar. E diziam, verso 4, uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Estavam dispostos, dali de Cádiz, a voltar ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Agora Josué se pronuncia. Josué era o servidor de Moisés, rasgou as suas vestes. E Caleb também rasgou as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. O testemunho de Josué e de Caleb era que Deus ia entregar a terra para eles. Mas o povo já tinha desanimado, o povo já queria levantar até um outro capitão para regressar à terra do Egito. Quanta incredulidade, não é? Quanta murmuração. Tão somente, disse Josué e Caleb, não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Josué e Caleb encorajam o povo, mostra a fé, diz que Deus vai dar a terra, mas o povo, a congregação, já estava toda desanimada, não é? Olha só o verso 10. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Olha só, queriam apedrejá-los, a Josué e a Caleb, quem sabe Moisés e Arão também. Então disse toda a congregação que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu. Se a glória do Senhor não se manifesta, se a glória do Senhor não aparece naquela hora, Josué e Caleb tinham sido apedrejados, Moisés e Arão. Apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Deus tinha feito tantos sinais, abriu o mar vermelho, mandou o maná,
deu-lhes de beber da rocha, transformou as águas amargas em águas potáveis, águas doces para eles beberem. Deus fez tanta coisa, Deus mandou cordonizes para eles comerem carne. Deus tinha feito tantas maravilhas, mas o povo continuava incrédulo. Então Deus disse: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Verso 12 do capítulo 14: com pestilicência o ferirei e o rejeitarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que esse. Deus estava disposto a exterminar todo mundo e disse a Moisés: Moisés, eu vou ferir eles com pestilicência, rejeitei eles e vou fazer de ti, Moisés, um povo maior e mais forte. Da descendência de Moisés, Deus podia fazer um novo povo. Mas disse Moisés ao Senhor, verso 13, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, que está no meio desse povo, que a face o Senhor lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Moisés está lembrando: Senhor, todo mundo ouviu falar da tua glória, que o Senhor está no meio do povo. De dia uma nuvem, o Senhor está. À noite uma coluna de fogo, o Senhor está. E se matares, verso 15, Moisés vai aconselhar a Deus. Olha, verso 15, se matares esse povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Deus estava pronto para matá-los todos, mas Moisés disse: não, Senhor, não faz isso. Os egípcios, as nações vão dizer como o Senhor tirou e não podia pô-los, aí matou a todos, né? Se matares como as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão, vão falar mal de ti, Deus, vão blasfemar de ti, porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força de meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Moisés vai aconselhar a Deus, vai pedir que a força de Deus aumente mais ainda. E vai pedir pela longanimidade. Verso 18. O Senhor é longânimo, grande em beneficência. Olha a palavra grande aqui aparecendo de novo, não é? Grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoasse a esse povo, desde a terra do Egito até aqui. Moisés está dizendo: Senhor, o Senhor já perdoou eles antes, perdoa de novo. Moisés está intercedendo pelo povo de novo. Que oração intercessória, não é? Pelo povo, intercedendo, aconselhando Deus, dizendo o que as nações vão dizer, como o Senhor não podia metê-los, matou todos no deserto. Perdoa, grande é a tua benignidade, a tua longanimidade, perdoa esse povo, o Senhor já tem perdoado, desde o Egito até aqui, perdoa de novo. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Uau! Que oração convincente Moisés fez para que Deus perdoasse o povo. E Deus disse: Moisés, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mas Deus, claro, vai, de alguma forma, eliminar aquela geração. Só que não eliminou todos de uma vez, como ele queria fazer. Deus vai perdoar, sim. E diz: Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão somente, olha só, verso 21, porém, tão certamente como eu vivo,
E como a glória do Senhor encherá toda a terra, que promessa maravilhosa, toda a terra vai se encher da glória do Senhor. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Deus disse que já era a 10ª vez que eles o tentavam e não obedeceram a minha voz. Já havia ouvido pelo menos 10 murmurações dos filhos de Israel até aqui, não é? No Mar Vermelho, em Mara, no deserto de Zim, em Refidim, no Horebe, em Tabera, no túmulo da concupiscência, né? Que nós falamos que foi dado o nome do lugar de Kibroth Hatavá, que é o túmulo, o sepulcro da concupiscência, ali em Cádiz. Então, Deus já havia perdoado eles 10 vezes, né? Já haviam tentado a Deus essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Então, não verão a terra. Deus jura que eles não vão ver a terra. Não verão a terra que a seus pais jurei, e a nenhum daqueles que me provocaram haverá. Deus disse, ok, já que eles não me creem, eles não vão ver a terra, não vão ver. Deus não ia destruir o povo todo, mas prometeu, jurou, diz no livro de Hebreus, que jurou na sua ira que eles não entrariam nessa terra, não é? Porque me provocaram e verão. Diz que Deus prometeu que eles não entrariam na terra, não entrariam no seu descanso. Hebreus capítulo 4, verso 3, diz, porque nós temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Então, Deus disse, ouviu a Moisés, perdoou o pecado do povo, mas Deus vai dizer, tão certo como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais, e me tentaram as 10 vezes, não obedeceram a minha voz, verso 23, não verão a terra que seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, verso 24, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Olha como o justo, o homem de fé recompensado, Caleb. Porém, o meu servo Caleb, Deus chamou Caleb de seu servo agora. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Que bênção, né? A fé sempre é recompensada por Deus. Caleb se manteve fiel. Deus jurou que aqueles não iam entrar, mas quanto a Caleb, iria entrar. Ora, os amalequitas, os cananeus que habitam no vale, tornai-vos vós amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deus mandou que eles caminhassem de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, verso 26, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Presta atenção, murmuração, Deus ouve uma a uma. Assim como Deus ouve a oração, Deus também ouve a murmuração. E ele diz aqui em 14, 27, tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel com que murmuram. Diz-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver. Eles disseram, morreremos. Né? Interessante, eles haviam dito aqui, ou se morreremos nesse deserto. Deus falou, eu ouvi isso, e assim farei a vós outros. Eles tinham dito que ia morrer no deserto, Deus falou, vocês mesmos disseram a sentença da boca de vocês. Nesse deserto, verso 29, cairá o
o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Todos aqueles murmuradores iriam cair no deserto. Todos que foram contados de 20 anos para cima, com exceção de Calebe e Josué. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só esses dois, o Senhor disse que entrariam. Que bênção para Calebe e para Josué. Por isso que eu acho que foram eles que carregaram aí o cacho, né? Os outros só vinham comendo uva pelo caminho, não faziam nada. Mas esses dois, salvo Calebe e Josué, a Bíblia não diz que foram eles, mas eu imagino, foi carregado por dois. Só esses dois vão entrar, Calebe e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que dizeis por presa serão, meterei nela, e elas saberão da terra que vós desprezasseis. Deus diz que somente os filhos deles iriam entrar. Os de 20 anos para baixo iriam entrar, que não foram contados entre o povo. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Uau! Eles iam acabar morrendo no deserto, conforme eles proclamaram com a própria boca deles, no capítulo 14, verso 2. E vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos. Eles espiaram a terra por 40 dias, agora Deus disse que eles iam ficar 40 anos. E levarão sobre si as vossas infidelidades, e até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. No deserto de Parã, eles vão acabar ficando todos, segundo o número dos dias em que espiasse a terra. Então, para cada dia que eles espiaram, 1 ano eles iriam permanecer. 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Conhecereis o meu afastamento. Pecado praticado contra eles, a incredulidade, esse foi o pecado deles, e a murmuração levou eles a ficarem 40 anos no deserto, por cada dia que eles espiaram. Verso 35, eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e ali falecerão. Deus decretou que nenhum deles ia entrar nesses 40 anos que restavam, né? Já tinham passado 2, vai ser 38, 2 anos Deus vai contar, mas toda aquela geração vai morrer, vai falecer no deserto. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ela, infamando a terra, falando mal. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Esses homens estavam destinados a morrer de uma praga, não é? Porque murmuraram, porque falaram mal, porque infamaram a terra que o Senhor ia dar para eles. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que era dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Aqueles 10 iam morrer de praga. Josué e Calebe ficariam com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Agora era tarde, não é? A murmuração, eles murmuraram, agora veio a sentença da murmuração, que Deus determinara para eles. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porque havemos pecado. Aí eles mudaram de ideia, já queriam subir agora. Só que Deus já não era com eles. Eles já tinham ofendido, né, a justiça divina. Quando eles decidiram ir,
eis aqui, pecamos, agora nós vamos. Deus já não estava mais com eles. Mas Moisés disse, por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Moisés avisou, vocês estão fazendo, vocês já quebraram, Deus disse que vocês vão morrer nesse deserto, Deus disse que vocês vão ficar, agora vocês querem ir, por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Verso 42, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Às vezes a gente vai na nossa pretensão humana, sem Deus estar no meio, nada prospera, nada dá certo. Só prospera quando Deus está no meio, quando a mão de Deus é conosco. Não adianta, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Agora eles querem ir na força da sua carne. Antes Deus iria com eles, mas agora eles, depois de murmurar, depois de Deus decretar que eles iriam cair, agora eles querem dar uma de valentão na força da sua carne. Não é? Não subais, diz Moisés, pois o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviaste, o Senhor não será convosco. Olha, presta atenção, Deus só é com o povo quando o povo anda com Deus, quando o povo murmura, quando o povo se desvia, quando o povo se torna incrédulo, Deus tira a sua mão. Pronto, Deus, vocês vão cair, o Senhor, desviastes o Senhor não será convosco. Moisés avisou, mas agora eles queriam dar uma de valentão, queriam subir na força da sua carne. Contudo, temariamente tentaram subir ao cume do monte. Novamente, Deus tinha dito para não subir, mas temariamente, ou seja, teimando, né? Teimando, decidiram subir. Contudo, temariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés se apartaram. A arca do concerto não estava. Moisés se apartou, a arca se apartou, eles subiram na força da sua carne, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. A arca ficou lá no arraial, Moisés ficou no arraial, eles subiram por conta própria, né? O Senhor não foi no meio deles, a arca não estava. O profeta de Deus, Moisés, não estava. O porta-voz de Deus não estava. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e feriram e derrotando-os até Orma. Olha a vergonha. Deus não foi com eles. Os amalequitas desceram, feriram eles, não é? Até Orma. Eles caíram ao fio da espada, como Moisés havia dito. Né? Eles tiveram medo antes, quando o Senhor iria com eles. Agora que o Senhor não estava com eles, que a arca não se apartou do arraial, permaneceu no arraial, eles sobem por sua conta própria, e por isso os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha os feriram e derrotando-os até Orma. Caíram muito do povo teimoso que quis subir por conta própria. É assim, quando Deus não está conosco, não adianta teimar. É preciso, Deus está conosco. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Amém? Eu espero que Números 14 sirva de lição. A murmuração do povo, a incredulidade do povo, tudo que eles fizeram aqui, não é? Sirva de exemplo para nós. Paulo diz que as coisas que foram escritas para o nosso exemplo, para que nós não erramos como eles erraram e nem tentemos a Deus como eles tentaram. Amém? Nós voltamos depois para o capítulo 15 e 16 de Números. Com isso concluímos o capítulo 13 e 14. Se esse comentário tem sido de bênção para você,
envie para amigos, familiares, divulgue o nosso canal. Amém? O propósito é ensinar a todos mais da Bíblia, despertar curiosidade, mostrar imagens aqui, ensinar você mais da palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém e amém.